Estamos de volta com o Alerj Debate. Conversamos hoje sobre o trabalho do Posto Regional de Polícia Técnico-Científica, o PRPTC. Falávamos no primeiro bloco sobre o problema dos terceirizados, a crise no Estado. Como é que o posto conseguiu resolver esses problemas? Então, os próprios funcionários, eles absorveram essa carga de trabalho, então a gente atendia a população, a gente limpava o posto e a gente funcionou dessa forma, né? Todos atuando como se fosse uma verdadeira equipe que somos, né? E houve uma ajuda da Prefeitura? Isso, então a gente procurou a Prefeitura de Niterói, a gente agora está começando um trabalho para procurar a Prefeitura de Maricá também. O apoio que a gente tem da Prefeitura de Niterói, ela, por exemplo, ela coleta o nosso lixo infectante, que é gerado pelas necrópsias, né? E o Estado atualmente ele não possui um contrato com uma empresa para coletar esse lixo. Como que é um lixo separado, né? É um lixo como hospitalar, por exemplo? Isso, é um lixo infectante. Então a gente tem a Prefeitura coletando esse lixo para a gente. E ele não pode ficar muito tempo esperando ser coletado, né? Diferente de uma delegacia, um posto de perícia tem, além do lixo comum, o lixo infectante. Esse lixo tem que ser regularmente retirado. Entendi. Eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre o trabalho que vocês realizam, dessem exemplos. Por exemplo, inicialmente, um cidadão quando sofre qualquer tipo de violência, ele vai procurar uma delegacia. E a delegacia imediatamente procura o posto de perícia. Então a gente tem diferentes tipos de serviço. Então, por exemplo, inicia com a perícia de local. Perícia de local você tem um perito que vai até o local do crime e ele vai fazer as análises iniciais. Se existir algum elemento criminalístico na cena do crime, ele é coletado, ele é entregue à autoridade policial, que novamente vai encaminhar para o posto de perícia. Esse material, quando chega no posto de perícia, ele é encaminhado para o setor correspondente àquela análise. Então a gente tem, por exemplo, no posto de Niterói, o SPAF, que é o Serviço de Perícia de Arma de Fogo. A gente tem a Merciologia, que é o serviço relacionado à descrição e avaliação de materiais. A gente tem um laboratório de química. O laboratório de química ele faz análise de entorpecentes, alimentos, medicamentos. Quando o posto regional não tem condições de fazer determinado exame, esse material é encaminhado para o ICCE, o Instituto de Criminalística, ou para outros institutos. Entendi. E, deputado, é uma área ali que precisa de investimento, precisa se atualizar nas tecnologias, né? Deve ter muita coisa o tempo todo aparecendo, né? Novidades aí que ajudam nesse trabalho. E aí, como é que fica numa situação complicada como está a situação do Estado agora? Bem, Fernanda, hoje o que nós temos que pensar é que o momento que a gente está vivendo ele não vai se eternizar. Hoje há uma dificuldade enorme de investimentos e a Polícia Técnica não está fora disso, que é um absurdo, né? Porque todo sofrimento que a população passa, e o mais gritante é na hora de uma necrópsia, na hora que a pessoa está aguardando uma liberação de um corpo no IML, mas não é só isso. Quando você tem a apreensão de uma arma para esclarecer um crime de homicídio, né, para saber de onde partiu o tiro, onde tem um confronto da própria polícia com bandidos, para saber a arma que matou um inocente, por exemplo, tudo isso acaba na Polícia Técnica. Então, o trabalho da Alerj, do governo, tem que ser um trabalho de dar ferramenta à Polícia Técnica, de dar condições do profissional trabalhar. Porque o quadro da Polícia Técnica é um quadro espetacular. Talvez você não tenha, em outro segmento do serviço público, profissionais tão especializados, mas ao mesmo tempo você tem uma deficiência de equipamentos, de instalações e de condições de trabalho enormes. Isso vem afetando frontalmente a nossa população. Então nós aqui estamos fazendo um trabalho muito forte de conscientização dos deputados para que a gente possa já contemplar no próximo orçamento um investimento maior na Polícia Técnica, a autonomia do trabalho da Polícia Técnica, que é importante.
né? E principalmente uma condição digna de trabalho. Eu acho que os deputados têm se conscientizado disso, porque tem sido um debate permanente na casa. E tenho certeza que só quem ganha com isso é a população. Claro que uma condição de trabalho melhor é boa para os profissionais, mas no fundo, quem é o maior beneficiado quando isso acontece é a população do Rio de Janeiro. Os nossos peritos podem falar um pouquinho, né? O que os senhores sentem falta de investimento, o que poderia auxiliar o trabalho e não tem? A gente tem uma dificuldade muito grande em relação a quase tudo, né? E o que a gente vem priorizando, e aí esse mérito a gente tem que dar à nossa administração, que o diretor está aqui, é justamente montar esse grupo, essa equipe de trabalho para tentar atingir metas mesmo com essa crise que a gente vive. A gente sabe que a crise não é só nossa, todos os nossos colegas passam pelas mesmas dificuldades, mas a gente vem sobrevivendo justamente por essa questão, essa liderança e esse conceito que o nosso diretor tem dentro da nossa sociedade niteroense. Então, um bom relacionamento que o diretor tem com a prefeitura, com os outros delegados das distritais, com as delegacias especializadas que estão em Niterói, nos permitem chegar a passar por dificuldade, mas sobreviver a essa crise. Não está sendo fácil para ninguém, mas a gente está conseguindo aí, com a ajuda de todos, inclusive da própria população, que já se conscientizou de que a gente está realmente debilitado, mas a gente está tentando fazer o melhor que a gente pode. Né? E acontece de um posto passar o trabalho para outro ou não? Isso é uma coisa normal. Quando Acontece. existe a necessidade, os postos colaboram com o outro. Não só em termos de materiais, mas também devido à deficiência de pessoal. Você falou a respeito de investimento, a gente espera, além do investimento em melhores salários, melhores condições de trabalho, também novos concursos. A gente tem um quadro muito defasado, por exemplo, de peritos legistas. Então, o Estado tem que pensar seriamente num novo concurso, não só para legistas, como para peritos criminais, técnicos, papiloscopistas e auxiliares de necrópsia. O último concurso aconteceu quando? O último concurso para perito criminal aconteceu em 2014. A turma entrou em 2014, 2015. Então é até razoavelmente recente. É razoável para perito criminal, mas a gente nunca teve o quadro completo. Então o quadro completo para perito criminal seriam 535 peritos. E hoje a gente tem, nós somos em torno de 400 peritos, mas a gente tem uma turma que está fazendo 25 anos. Então esse pessoal agora vai se aposentar, então a gente vai voltar a ter um número crítico reduzido. De peritos atuando. E de peritos esse número legistas que o senhor é um número citou muito é menor. de todos os postos, atuando em todos os postos. No Estado. Do Estado. São 535 peritos criminais no Estado, que é o quadro, mas a gente tem menos de 400. Segundo a Associação Brasileira de Criminalística, o cálculo que é feito é um perito para cada 5 mil habitantes. Então, pela população do Rio de Janeiro, a gente teria que ter 3.200 peritos. E a gente tem um número cerca de 10% desse quantitativo. Deputado, como é que isso afeta aí o trabalho oferecido ao cidadão do Estado? Sem dúvida, afeta muito. Você vê que, eu não vou dizer que a gente conseguiria chegar a 3.000 peritos, seria o ideal, né? Mas com 400 ou 500 também não dá, né? E aí você acaba vendo a falta de atendimento, inclusive em vários segmentos, quando a população reclama. E a pessoa sofre muito com isso. Quando, por exemplo, acontece um acidente e a pessoa é vitimada e é morta, a pessoa morre, fica lá 5, 6, 10 horas esperando para que se faça lá uma perícia no local para liberar o corpo. Isso é muito comum, né? Inclusive quando sofre um atropelamento, né? A pessoa atropelada, fica lá o corpo 3, 4 horas. Então isso tudo é falta de pessoal, é falta de condição de trabalho. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que alertar a administração do Estado, o governo estadual, da importância desse investimento e a priorização. Isso é uma bandeira nossa e eu tenho certeza que o Parlamento do Estado do Rio de Janeiro está sensibilizado diante de tantos problemas que a gente tem passado e enfrentar com a cara e a coragem, realmente, enfrentar de frente, né, essa dificuldade que
Polícia Técnica vem passando. E recentemente, deputado, a gente viu na imprensa notícias sobre paralisação do Instituto Médico Legal, né? O que gerou isso? Gerou que foi a falta de pagamento, como o doutor Brasil falou aqui. Teve o exemplo posto São Gonçalo, quando falou que faltava limpeza, servidor para limpar, e ele tá certo, não estou aqui criticando o diretor não, viu? Se está errado aí é o governo que não dá a estrutura que tem que ser dada. Mas lá o posto ia ser fechado, o serviço passaria para Niterói. Não sei se chegou a passar, mas a postura foi diferente. Quando o de Niterói foi afetado pelos mesmos problemas, ele se organizou com a equipe e foi buscar ajuda. O de São Gonçalo queria fechar as portas porque não tem como capinar, tinha mato, não tinha limpeza, enfim, uma problemada só. E se o governo do estado não fizer o investimento devido, fecha, né? E a população é que paga. E aí hoje você tem um corpo, lá agora o assassinato recente de uma pré-candidata a vereadora de Magé, acho que foi ontem ou hoje, enfim, agora ela saiu de Magé para poder fazer lá a necrópsia em São Gonçalo. Né? Quem que aguenta isso? A família não tem dinheiro, não tem recurso, as pessoas não têm veículo, são pobres, e que não sejam tão pobres assim, mas é um direito do cidadão ter um atendimento próximo da sua residência. Não tem cabimento nenhum o camarada sair de Duque de Caxias para buscar um corpo dele lá em Campo Grande, como já aconteceu. Deputado, só aproveitando o que o senhor comentou, o posto de Itaboraí foi fechado, o PRPTC de Itaboraí foi fechado e foi passado todo o serviço para o PRPTC de São Gonçalo. Então lá a demanda já é muito grande, já teve que absorver mais uma cidade. Se a gente for falar em questão populacional, São Gonçalo tem mais de 1 milhão de habitantes, Niterói tem quase 500 mil. E aí isso acaba sobrecarregando o trabalho dos postos, né? Se fechar um posto e jogar tudo para o outro, seja de São Gonçalo, seja de Niterói, inviabiliza o serviço de qualquer um dos dois. O ideal é que não se feche nenhum, que se mantenha realmente, porque o serviço não vai sobreviver se houver uma fusão desses postos. E isso acontece, se sobreviver com uma qualidade muito aquém. Não tenho condição disso, porque nós temos o serviço médico legal, nós temos geladeiras para acondicionar os corpos, nós não teríamos condição de acondicionar todos os corpos, o que iríamos fazer com eles? Não tem. É fisicamente inviável a fusão desses dois postos ou de qualquer outro que seja, já pelo quantitativo populacional. Entendeu? Ele foi dimensionado para uma capacidade e não pode triplicar a capacidade do dia para a noite porque não suporta. Entendeu? Obrigada, eu parabenizo o trabalho dos senhores nesse posto aí que parece ser um posto de excelência, né, deputado? É o melhor do estado. Que bom, parabéns. E vamos torcer para que as coisas melhorem, né, e que a situação seja aí mais positiva para todos nós. Agradeço a presença dos senhores, agradeço ao deputado, agradeço você que nos acompanhou até aqui. Para rever este ou outro programa da TV Alerj, você pode acessar o nosso site www.alerj.rj.gov.br. E nós queremos saber a sua opinião. Escreva para alerjdebate@tvalerj.tv. Até a próxima. TV Alerj, o canal do Povo Fluminense.